Pessoal, na história de hoje, então, a gente vai estar falando sobre as cidades brasileiras do passado. Capítulo 9 da apostila de História, vai da página 217 até a página 222. Então, vamos lá. As cidades brasileiras do passado. Vocês acham que a cidade de antigamente era igual a de hoje? Onde tem automóveis circulando pelas ruas, onde tem edifícios com vários andares, energia elétrica, cinema, rádio, televisão? Não, de jeito nenhum. Essas coisas não existiam nas cidades aqui do Brasil do passado. Elas foram aparecer aqui no Brasil no início do século XX. Antes não tinha automóvel que era simplesmente a álcool ou a gasolina. O máximo que tinha era carrinho, né, de boi ou de cavalo, né, onde o cavalo tem que puxar ou então o boi tem que puxar. E também depois de um tempo apareceu os trens, né, os bondes. Mas carro que anda sozinho, só com combustível, não existia. Imagine edifício com vários andares, né? Hoje em dia a gente tem prédios que tem 20 andares ou até mais. Existem prédios super altos. Antigamente não, era apenas casas, né? Energia elétrica. Nossa, só acender o interruptor e ter luz em casa? Não, antigamente tinha que ser lampião, lamparina, né? Vela, esse tipo de coisa. Cinema, então, né? Uma telona onde aparece tudo lá, os filmes, pessoas andando, máquina fotográfica, tudo era muito diferente, não existia naquela época. Olha como que era uma máquina fotográfica. Esse daqui era um fotógrafo de rua. Ele era conhecido como lambi-lambi. Lambi-lambi. Eram os fotógrafos que tiravam fotos. Olha aqui como que era, ó, o bonde. Era, né, passava por um trilho e tinha uma corrente elétrica aqui na época. Então, esse moço, né, que era um fotógrafo, tirava foto de famílias e vendia para elas a foto. Não era que nem hoje que nós temos máquina fotográfica no celular, né? Porque antigamente tinha ainda máquina fotográfica. Agora todo mundo já tem o celular que tira a foto. O processo de modernização nas cidades brasileiras não foi assim de uma hora para outra, né? Demorou. Olha lá, o que fez com que começasse a ter mudanças aqui nas cidades brasileiras foi a chegada da família real portuguesa. Então, Dom João VI veio morar aqui no Brasil. E quando ele veio morar aqui no Brasil, ele chegou aqui, não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha um teatro para ele ir, não tinha nada. Então, ele começou a trazer algumas inovações aqui para as cidades do Brasil, principalmente as cidades maiores, né, onde ele morava. Era para todo mundo? Ele trazia melhorias para todo mundo? Ele estava pensando nas pessoas pobres? Não, ele estava pensando nele, né, nas pessoas ricas da cidade. Mas depois, isso foi atingindo todo mundo, né? Então, logo que ele chegou, ele pediu para fazer um alargamento e um calçamento das ruas. As ruas eram estreitas, porque só passava cavalo, né? Não precisava passar dois carros, nem tinha dois carros, nem tinha carro para passar lá. Então, só passava cavalo, então não precisava de uma rua larga. Mas aí, quando ele chegou, ele falou assim, não, vamos fazer uma rua mais larga, vamos fazer calçada para as mulheres andarem, né? Não sujar os vestidos longos que usavam naquela época, né? Então, isso ele fez. Ele também criou aquedutos para melhoria do abastecimento de água, né? Então, ele começou a fazer algumas melhorias que contribuíram para a modernização das cidades brasileiras.
Olha aqui, mas demorou, tá? Só ao longo do século XIX houve algumas grandes transformações. Houve o fim da escravidão, né? Então, com o fim da escravidão, a população também aumentou. E aí, então, aos poucos, essas tecnologias passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas que moravam naquele lugar, mas principalmente nas grandes cidades, né? Ó, ainda no final do século XIX, os bondes elétricos começaram a aparecer. Eles substituíram os bondes que eram puxados por burros, né? Então, que nem aqui nessa página aqui, ó, já tem um bonde elétrico, né? Ó, porque passa por eletricidade. Mas antes desse bonde elétrico, era bondes puxado por burros, né? Por cavalos. Ok? E também foi nessa época, no final do século XIX, que começou a aparecer o cinema, né? Ó, primeira sessão exibida aqui no Brasil foi em 1896 e atraiu multidões nas grandes cidades, né? Então, os cinemas começaram a aparecer sempre nas grandes cidades. Aqui nós temos uma foto, olha lá, cinematográfico. E olha só, tudo pessoa chique, né? Todo mundo bem vestido para ir numa sessão de cinema. Olha aqui essa foto em frente ao Cinema Rio Branco, no Rio de Janeiro, por volta de 1907. É uma foto bem antiga, né? E já no início do século XX, algumas cidades brasileiras estavam crescendo bastante, né? Então, algumas coisas apareceram e mudaram, né? Novos recursos tecnológicos provocaram muitas mudanças no modo de vida das pessoas. Naquela época, lá no início do século XX, começaram a ser construídos alguns edifícios, né? Que tinham elevadores. Sabe o que é elevador, né? Que você entra lá dentro de uma caixinha e ele sobe e vai para o outro andar. Naquela época, ninguém sabia o que era isso. Então, as pessoas faziam fila, né? Elas ficavam curiosas, olha, despertou a curiosidade das pessoas. Elas faziam filas na frente dos prédios só para subir e descer nos andares, descer de elevador. Que coisa, né? Hoje em dia a gente acha isso tão comum. Naquela época, ninguém conhecia. O automóvel também foi outro luxo, né, para a época, né? Algumas pessoas apenas tinham, pouquíssimas pessoas tinham, só os ricos. Então, quando chegou esses automóveis aqui nas ruas, né, as pessoas ficavam tudo olhando, vendo e se admirando pela velocidade que esse automóvel pegava, que era 20 km por hora. Imagina, 20 km por hora, hoje em dia a gente anda de patinete, né? A 20 km por hora. Hoje os carros chegam a 120, 140, né? Tem gente que anda bem mais rápido que isso. A Fórmula 1 mesmo, eles andam sei lá quantas por hora, é muito rápido, né? A Fórmula 1, a Fórmula Indy. Então, os carros também mudaram muito, né? Naquela época, quando apareceu o primeiro, todo mundo ficou espantado porque ele andava 20 km por hora. Mas com a evolução, foi evoluindo cada vez mais, chegamos nos automóveis que tem hoje, de várias marcas, de vários modelos, né? Então, aqui nós temos a foto, olha, o retrato de um automóvel que circulava pela cidade de São Paulo em 1908. Olha lá, 1908, os automóveis eram assim. E aqui nós temos esse edifício, né, o edifício Martinelli, localizado na cidade de São Paulo. Foi um dos prédios mais altos na época de sua inauguração, com mais de 20 andares. Realmente, ele ainda é bastante alto. Aqui na página 220, nós temos uma cruzadinha para fazer. Essa cruzadinha vocês vão fazer resolvendo
essas dicas que tem aqui, ó. Leia as dicas a seguir, depois escreva as respostas nos espaços indicados pelos respectivos números do diagrama. Então, aqui nós temos na vertical e horizontal. O que é vertical? Vertical é reto, assim. Horizontal é deitado, ok? Então, vamos lá. Vertical. Aparelho para tirar retratos perfeitos como um espelho. Qual era o aparelho que se usava para tirar retratos? É o número 1. Esse eu vou fazer. É a máquina fotográfica. Então, nós vamos colocar aqui. Máquina. Não precisa dar espaço. Máquina fotográfica. Já fiz a 1. Vamos ver a 2. Carro que anda sem precisar ser puxado por cavalos. Que carro que é? Como chama o carro? 3. Invenção que transformou em realidade o mais caro sonho do ser humano, voar. Com que o homem voa? Qual é o aparelho? O aparelho utilizado para conversar com pessoas a longa distância. Que aparelho que a gente usa para conversar com uma pessoa que está lá longe, né? Lá na outra cidade ou no outro país. 5. Aparelho que transmite instantaneamente mensagens de um continente para o outro. Esse aqui é aquele aparelho que a gente vê nos filmes, que a pessoa fica apertando, fica sabe assim? Então, que aparelho é esse que transmite mensagens de um continente para o outro? 6. Objeto que ilumina sem o uso de gás nem pavio. O que a gente tem em casa que ilumina a nossa casa? Que dá luz, né? Então, como se chama esse objeto? Então, vocês vão responder essas questões, né? Preenchendo esta cruzadinha aqui, tá bom? Aqui na página 221, nós temos o exercício 2 e o 3. O 2 está falando assim: em cada um dos espaços a seguir, faça desenhos relacionados às invenções do século XIX ou do século XX que ainda fazem parte do cotidiano presente. Então, o que foi inventado lá atrás que ainda hoje existe? Nós temos os cinemas, que foram inventados lá atrás e que ainda hoje existe. Nós temos os elevadores, que foram inventados lá atrás, que ainda hoje existe. Nós temos os automóveis, que foram inventados lá atrás, que até hoje existe. Apesar deles terem sido modernizados, eles foram inventados lá atrás. E tem um outro monte de coisas, né, que foram inventados lá atrás, que até hoje a gente usa. 3. Imagine que você possa falar com alguém que vive em uma cidade brasileira no início do século XX. Escreva uma carta para essa pessoa, descrevendo como é o seu cotidiano no presente. Como você vive hoje, o que você faz todos os dias. Imagina que hoje a gente tem internet, a gente conversa com o WhatsApp, a gente, né, faz tantas coisas que naquela época a pessoa nem imaginava, né? A gente tem a luz, né, a eletricidade, nós temos a água encanada, tudo que antigamente não existia. Existem muitos brinquedos também que hoje existem e que naquela época não existia. Então, era para vocês fazerem uma carta para uma pessoa que morava lá naquela época, contando como que é a vida de vocês hoje, ok? E aqui na página 222, nós temos essa fotografia aqui da cidade de São Paulo, no início do século XX. Olha como que era a cidade de São Paulo. Então, aqui, ó, na letra C, o que vocês acham que isso daqui é? Será que isso é um bonde, um automóvel, um ônibus ou um relógio? A letra A, o que vocês acham que é isso daqui?
na letra B aqui? O que vocês acham que é isso? E aqui, na letra D, o que é isso? Então, vocês vão colocar a letrinha, que nem a D. O que é isso? Se for um bonde, vocês vão pôr a D aqui. Se for um automóvel, vai pôr aqui. Se for um ônibus, vai pôr D aqui. Se for um relógio, vai pôr a letra D aqui. Ok? Então, vocês vão ver, identificar e colocar a letrinha que corresponde em cada quadradinho. E aqui a gente tem o resuminho do que foi aprendido, tá? Então, o que a gente estudou nesse capítulo? A modernização das cidades possibilitou o advento de novos recursos tecnológicos no cotidiano das pessoas. Ou seja, que com a modernização começou a aparecer vários recursos tecnológicos que começaram a viver, né, a estar no cotidiano das pessoas. Apesar de possuir pontos positivos e negativos, o progresso tecnológico das cidades transformou muito a vida das pessoas, né? Principalmente a partir do século XIX. Então, quando a gente andava, as pessoas andavam a pé ou a cavalo, hoje a gente anda de automóvel, né? Então, assim, existe uma mudança muito grande na vida das pessoas por conta do processo de avanço tecnológico. Muitas inovações tecnológicas do início do século XX foram aperfeiçoadas e estão presentes em nosso dia a dia. Então, existem coisas que foram criadas lá no século, né, XX e ainda existe até hoje, né? Lógico que não igualzinha, foram aperfeiçoadas, melhoraram, mas ainda estão presentes no nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. Nessa aula a gente aprendeu que muito se mudou, né? Se transformou da cidade no começo, né? De quando apareceu aqui no Brasil as primeiras cidades, até as cidades de hoje, né? Que tem muitos recursos tecnológicos. E a de hoje, para a cidade do futuro, com certeza muitas outras mudanças vão acontecer, né? Uma coisa que está acontecendo agora, que está mudando bastante, muita gente já está aderindo, são aquelas placas de energia solar, né? Antes não tinha energia, era vela. Depois a gente passou para a energia elétrica vinda da água, né? Das usinas hidrelétricas. E hoje em dia as pessoas já estão começando a migrar, a mudar para a energia solar, né? A gente também tem a energia eólica, que aqui vem do vento, né? Então, muita tecnologia, muitos recursos tecnológicos acontecem no tempo todo e vai modernizando as cidades. E o que é hoje é novidade, daqui a um tempo também já vai ser coisa do passado, não é verdade? Então, tá bom. Tô esperando, então, a resposta das páginas 220, 221 e 222, tá bem? Beijos!